ouvir a voz do Salvador. Boa noite, amados, graças e paz, amém? Quando o haitiano veio falar na frente, o Filemon passou um filme breve na minha cabeça, e eu me recordo como se fosse ainda hoje, o dia que o Daniel pregou na chácara, num retiro de carnaval, e o Junho se converteu. Eu fiquei olhando o Junho se movendo em direção à frente para os pastores orarem por ele. E eu fiquei pensando, que bom que tem pessoas dispostas a acolher pessoas de fora para conhecer Jesus. Uma pessoa que nasce em uma cultura diferente, um país diferente, mas que vem conhecer a única coisa, a principal coisa da vida dele em outro país, no meio de uma comunidade que está disposta a servi-lo e a dar a ele aquilo que é de maior valor: o amor, o acolhimento, e o principal de todos, que é o Pai, a salvação, o reino presente. Que Deus seja louvado através da vida da Gileade. Sem mais delongas, amigos ou amados irmãos, eu quero convidá-los para abrir vossas Bíblias no livro de Jonas, pequeno livro do profeta Jonas. No capítulo 2, Jonas no capítulo 2, amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha alma, ou a minha vida. O Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vãs abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Pai, és Deus, que governa sobre tudo e sobre todos. Tu conheces o anseio do teu povo. Tu conheces cada coração presente aqui. E o Senhor sabe de cada necessidade. Que o Senhor, o Pai, venha nesse momento com a tua palavra, com a substância que só podemos receber do Senhor, preencher as nossas almas e falar ao nosso coração mais uma vez. É em nome de Jesus que nós oramos. Amados, um texto ou salmo de Jonas, como muitas pessoas gostam de ouvir, ou se pronunciam assim, o salmo de Jonas. Eu escolhi esse texto nesse momento porque é um texto que trata de um momento em que o indivíduo está sendo tratado por Deus, diante daquilo que ele se designou a fazer. O profeta Jonas é um profeta que viveu no século VIII, praticamente antes de Cristo, ou cerca do século VIII, durante o governo de Jeroboão. O profeta Jonas, como já fala, é profeta, filho de Amitai. O pai de Jonas também era profeta. Jonas é o precursor dos profetas transculturais. E aí foi um pouco complicado para Jonas absolver isso, porque Jonas foi conchamado pelo Senhor para ir a um povo aonde ele não queria ir. Jonas foi chamado por Deus para ir à cidade de Nínive. Nínive
era a capital do Império Assírio, uma cidade de 150 mil habitantes aproximadamente. Ali vivia um povo que tomava posse dos outros povos através da guerra e que era conhecido pelas artimanhas ou pela peculiaridade com que eles tratavam seus adversários de guerra. Eles eram extremamente cruéis, eles serravam as pessoas ao meio, eles tiravam o couro das pessoas vivas, algumas vezes furavam os olhos e deixavam a pessoa aí. Talvez alguns da família de Jonas tenham sido mortos pelos assírios. Até aqui, antes de Deus chamar Jonas, a Síria tinha tentado por 14 vezes invadir Israel. É nesse contexto que Deus chama o profeta Jonas a ir a um povo onde ele não quer ir. A Bíblia, no início do livro, ela vai falar assim, que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Nesse mérito, a gente vai entender por que Jonas veio parar aqui. Jonas, então, não queria ir àquele povo, e nós temos que, de certa forma, parar e absolver e olhar que ele talvez tivesse as suas razões. Semana atrasada tentaram invadir ou quebraram a janela de casa lá no Ibro, né? E roubaram o celular da Adriana, pegaram pela janela, a janela de tela e pegaram, e eu fui conversar com algumas pessoas que moram ou que estão construindo ao redor lá do Ibro agora, e alguns são cristãos, aí eu falava bem assim, e o que a gente faz agora? Se a gente pegar um cara desse, a gente vai estraçalhar ele na ripa, né? Porque no Paraná é na ripa. Jonas olhou com a mesma perspectiva para os assírios. Jonas olhou com a perspectiva do que eles mereciam. Eu me lembro quando eu cheguei aqui que se o Aloysio e o Cristiano tivessem olhado com a perspectiva daquilo que eu merecia, hoje talvez não estivéssemos falando aqui na frente. O profeta se dispôs para fugir. Era muito cômodo ser profeta em Israel. É muito cômodo ser profeta ou ser crente dentro dessas quatro paredes. Música boa, palavra do Aloysio e do Cristiano boa, mas e aí? Foi para isso que Deus te chamou? Foi para isso que Deus um dia tocou no seu coração? Alguns até se batizam. A mãe do Júlio acabou de professar a fé de forma simbólica, através do sacramento do batismo. Alguns de nós agora tomamos a Santa Ceia, confortável. Tem duas palavras que me instigam na Santa Ceia: o autoexame, né? O homem examine-se a si mesmo e tome a Santa Ceia. E o discernimento, discernir o que você está absorvendo. Jonas recebe a palavra do Senhor e, no entanto, ele não quer ir. A gente conhece a história, e algumas vezes a gente conta essa história às crianças na sala com uma ênfase tão grande no peixe. O peixe vai aparecer apenas 3 vezes aqui no versículo 17, no primeiro versículo do capítulo 2 e no último versículo do capítulo 2. É lógico que a gente observar, não foi Jonas quem escreveu o livro, mas quem está escrevendo o livro, ele vai narrar aqui algumas coisas que compete ao homem, e hoje eu quero falar com vocês do homem que foge da presença de Deus e do Deus que conduz a vida do homem. Jonas se dispôs a fugir, passa por todo aquele episódio no navio. Jonas está dormindo quando tudo está acontecendo.
Jonas fala que ele é que tem que... Jonas está preparado, a última consequência, Jonas ele está capaz de morrer. Ele aceita a morte a não ter que ir a Nínive. É isso que ele fala: se vocês me jogarem, o mar vai cessar. E é quando os marinheiros jogam Jonas, nesse momento aqui, que Jonas vai começar a ser tratado por Deus. E Deus vai mostrar quem é Deus e qual é o papel do homem diante de Deus. Você vai ver que ele vai falar assim: na minha angústia, eu clamei ao Senhor. Do abismo eu gritei. E ele vai enumerar aqui muitas e muitas coisas de homem que foge da presença do Senhor. Queridos, estar longe da presença do Senhor não significa estar fora. Você pode estar muito bem sentado aí, e está tão distante, está tão entregue às coisas que vêm da sua cabeça, as coisas que predominam, ao eu não quero ir, eu não acho que seja meu dever ir. Jonas passa a sofrer a consequência de se dispor a ir para a presença do Senhor. É isso que a Bíblia fala que ele se dispõe a sair da presença do Senhor. E agora ele vai presenciar ou ser tratado por essa disposição que ele tem. Está um pouco quente hoje, né? Então Jonas vai passar a ser tratado agora por Deus no mais extremo que o ser humano pode ir. A gente vê algumas histórias na Bíblia, como a do filho pródigo. O filho pródigo apenas acabou o dinheiro e ele caiu em si, a Bíblia fala, e ele voltou para a casa do pai. A gente vê outros que caminharam um caminho muito mais curtos longe de Deus e resolveram voltar. Mas Jonas não. Jonas aqui ele estava em estado terminal. Ou como diz muitas vezes na gíria, estava pela bola ás. Eu sou o mais velho de uma família de 6 filhos, nascido em Humaitá, no Amazonas, e lá nas férias de criança, em Humaitá era na roça. E eu era o encarregado de ir buscar a água, todas as vezes que a gente chegava. E aquilo me deixava instigado, porque eu não queria mais ser o buscador de água. Um dia nós chegamos, a minha mãe falou: pega o corote ali, você vai buscar água. Eu peguei o corote, caminhei um pouco, olhei para trás assim, eu falei: eu não queria não. Ela falou: vai, deixa de ser preguiçoso. Eu joguei o corote no chão, falei: eu sou preguiçoso, mas é só eu que vou, né? Joguei o corote, corri e passei o dia ao redor da roça. Só que em determinado momento eu teria que chegar perto da minha mãe, porque nós íamos numa canoa só, e só voltava para casa de canoa. Algumas vezes nós jogamos o corote fora e vamos para longe de Deus, como Jonas. Mas vai chegar um momento que a gente vai ter que voltar, porque no versículo 8, no versículo 9, na última frase ele vai falar: ao Senhor pertence a salvação. E não era o fato de apenas eu voltar à canoa, era o fato de eu voltar à canoa e minha mãe pegar um galho de cuia e ali me disciplinar na beira da canoa antes de voltar para casa. Algumas vezes nós escolhemos nossos caminhos. A Bíblia fala que veio a palavra do Senhor a Jonas. Algumas vezes o Senhor está falando com vocês.
Algumas vezes o Senhor tem falado comigo. O Senhor tem chamado. O Senhor tem instigado. O Senhor tem provido. E às vezes nós tomamos a rédea da situação. Começamos a olhar com a nossa perspectiva. Esquecemos o Senhor que chamou. Mas um dia será o momento que nós iremos voltar. E iremos ter que tratar com Deus. O capítulo 2 de Jonas, escrito aqui em forma de salmo, ele vai trazer aí aquilo que os salmistas quase todos trazem, né? Um salmo de pedido de socorro. Jonas vai colocar um problema, vai colocar aquilo que ele precisa e vai colocar Deus agindo e sendo Deus na história mais uma vez. Queridos, Deus é Deus. A salvação ainda ou sempre será da parte de Deus. Não haverá salvação em nenhum outro caminho. Aqui todos os domingos haverão música boa, leitura da palavra. Todos os domingos, através das vidas das pessoas que ministram aqui na frente, o Senhor vai estar chamando vocês. Todos os dias o Senhor vai estar querendo tratar com vocês. A Bíblia fala que Jonas clamou. O Senhor foi até Jonas, socorreu Jonas. Ele vai falar o tempo todo que clamou do fundo do abismo, no fundo do... Nosso tempo está um pouco avançado, poderíamos explanar melhor isso. Algumas pessoas, algumas linhas da teologia vão dizer que Jonas, esses 3 dias, Jonas ficou realmente morto, aonde ele chama de Seol ou de Sheol, conforme o hebraico, o lugar dos mortos. Outras linhas da teologia vão dizer que Jonas é apenas uma história, algo que passou, algo que foi inventado, algo que foi criado, para de repente tocar o coração de um povo. Eu fico olhando o livro de Jonas e eu fico pensando, se realmente fosse isso, se a gente quisesse criar histórias, poderíamos pegar o capítulo 3, tirar que veio a segunda vez a palavra do Senhor, colocar a pregação de Jonas, todo mundo se convertia, tudo resolvido. Li um livro ultimamente, um autor que falou assim que Jonas não é o melhor exemplo de missionário a ser seguido. Eu agradeci a Deus. Eu leio esse livro há muito tempo. E graças a Deus, Deus me deu a perspectiva de entender que Ele não esconde nada. Está tudo aqui. Jonas com os seus defeitos. Jonas com a sua cabeça dura, querendo morrer, a não ter que ir falar àquele povo que ele achava que não merecia a glória de Deus. Amados, se você olha para o teu próximo como alguém que não é digno da misericórdia de Deus, em algum momento você vai se tornar o objeto da misericórdia de Deus. Que Deus possa nos abençoar, tratar conosco o que precisamos tratar. Se você jogou o carote no chão e correu e está ao redor da roça, volta, trata com Deus. O galho de cuia era tirado verde e assado para não quebrar.
Eu me contorcia, minha mãe batia e eu pedia para ela que tivesse dó de mim. Ela falava, se eu tiver dó de você agora, mais tarde você vai fazer de novo. Estejam dispostos. Se você está sendo tratado, se você está em queda livre, como Jonas vai descrevendo, até o fundo do mar, que o Senhor ouça o seu clamor. Grite, clame, Ele está disposto a ouvir. O que você tem que entender e concluir é o que Jonas concluiu. Ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Somente no Senhor. Que Deus possa nos dar corações dispostos, não a fugir, mas a cumprir, sem olhar a quem. Que Deus possa nos dar corações dispostos a tratar quando estivermos em queda livre. Que Deus nos dê corações sensíveis a olhar para o próximo como o alvo da misericórdia de Deus. Eu não sei se pegando o ladrão na ripa ia resolver alguma coisa. Eu só sei no meu coração que aquele cara que arrombou a casa precisa da misericórdia de Deus. E só em Deus ele vai encontrar a salvação.